Deixa eu aproveitar que eu estou com o Dr. Marcelo Gondim aqui ao vivo comigo. O Dr. Marcelo já está na outra ponta, né? Olha lá, ó. Cadê? Opa, é o último do ano, tem que acontecer, acontece tudo. Muito boa noite, Dr. Marcelo Gondim. Boa noite, Paulo, tudo bem? Tudo bem? Deixa eu te perguntar, te falam que você está bonito todo dia aí, quantas vezes, no mínimo, por Não, dia? eu não tenho esses elogios, isso é só para você mesmo. Tá bom, então. Ó, deixa eu falar. Último do ano. A gente até comentou, é o último do ano, mas amanhã você participa com a gente da nossa retrospectiva. Mas, assim, no geral, o que a gente pode até adiantar, e resumindo um pouco, é que a expectativa é grande, apesar de que a gente sabe que o trabalho é ainda maior, né, doutor? Tem muita coisa para fazer a partir do próximo dia 20 de janeiro, né? Com certeza, só não é pior, o Paulo, porque muitas das mudanças que ocorreram na imigração não dependiam do Congresso, porque o Trump não tinha um Congresso nos últimos 2 anos, né? Então, por isso que ele não conseguiu passar muitas coisas, mas o que dependeu da Suprema Corte e o que dependeu da própria descrição do governo federal, ele fez o que quis aí e realmente prejudicou bastante pessoas. O que a gente espera na realidade, eu acho que principalmente é acabar com alguns entraves burocráticos que eu posso chamar de estupidez, né? Era só realmente para atrapalhar a imigração. E olha só como as coisas são, né? Justamente coisas que já vieram, não foram colocadas esse ano, mas que foram colocadas em anos anteriores, nesses últimos 4 anos, e que atrapalharam inclusive o combate ao Covid, porque a gente podia ter outros imigrantes aqui já disponíveis para trabalhar e que a gente. Você sabe, né, doutor? Na linha de frente, de cada cinco, um é imigrante, né? Com certeza, as universidades americanas, embora formem muitos profissionais de saúde e outras áreas também, tecnologia, o crescimento da população e da economia é muito mais rápido do que o serviço as escolas conseguem formar as pessoas e o serviço de imigração consegue absorver profissionais. Então a gente tem que ter uma revolução nisso aí para poder a gente ter um quadro de profissionais em qualquer área mais competitivo com outros países industrializados. Doutor, eu tenho uma pergunta aqui do Rogério Souza, mas o Rogério, eu acho que ele não explicou ainda qual das ordens executivas, né? Ele fala o seguinte: Rogério Souza, boa noite, Paulo. Sou pai de uma cidadã americana, estou me legalizando. Como vai ficar a nossa situação com a extensão da ordem executiva? Eu não sei de qual ordem executiva que ele deve estar falando. Porque o processo de cidadania americana, ele está seguindo normalmente, né? Só existem alguns atrasos só, né, doutor Marcelo? Ele pode estar falando da regra do public charge, porque aí vai ter que provar que tem condição, que ele não vai ser um encargo para o governo, tal, tudo isso. Ele também pode estar pensando de forma equivocada que isso tem a ver com esse banimento que teve de novos visas para quem está aplicando por fora e visto de trabalho, não se aplica a esse tipo de visto de família. Então, se a gente for ver as aberrações executivas que o Trump causou nesses últimos anos aí, e tentar ver qual é que pode se aplicar ao caso do Rogério, a gente pode ter uma ideia assim, mas realmente ele deveria, se ele pudesse ser um pouco mais específico, a gente podia comentar melhor sobre isso. Tá, olha só, às vezes as pessoas levadas pela. Eu não digo que é uma desinformação, é uma mistura de informações. Olha só essa pergunta aqui da Silene Costa. Ela diz o seguinte: quais os nomes dos documentos preenchidos para fazer mudança de visto de turismo para trabalhar? Eu não sei, tipo, eu acho que a gente precisa esclarecer antes uma coisa, né? Como assim trocar o visto de turismo para trabalhar? Isso existe, doutor? Só se você for aplicar um visto temporário de trabalho, como o H1B, como o L1, o E2, o Brasil não qualifica, mas com passaporte italiano, paraguaio, argentino qualifica. Então, enfim, tem vistos temporários, são chamados non-immigrant visas. Que são temporary worker visas. Se for aplicar para um desses, pode sair de turista e passar para trabalho, mas tem que ter um visto com uma empresa que vai aplicar, vai pedir esse visto em seu favor. E aí, no caso, por exemplo, é diferente dos processos de H2B, H2A, de EB3, é outra história, né? H2A e H2B também estão nessa sequência que a gente falou aí de vistos temporários. O EB não, o EB já é
Green Card, né? É Employment Based, segunda preferência, terceira preferência. Também pode ser isso que ela quis falar, né? Se você está como turista, mas quer aplicar um EB2, talvez o EB2 National Interest Waiver, que já vai direto na petição e no ajuste de status, e aí você pode conseguir a permissão de trabalho em mais ou menos 2, 3, 4, 5 meses. Então, pode também ter sido isso que ela quis falar, mas essa documentação que ela quer saber aí, eu só vou poder dizer de acordo com uma investigação de cada caso, porque o caso da pessoa A e a pessoa B são casos diferentes, nunca tem dois casos iguais. Pois é, eu acho que, na realidade, assim, eu até vou pedir para as pessoas já para o ano que vem, quando forem falar com a gente, você não precisa ser 100% detalhista no seu caso, mas quanto mais informação específica você mandar, fica mais fácil a gente analisar a situação e poder responder. Mas que bom, é bom a gente saber. Eu já estou aprendendo mais uma, eu já não sabia se era possível fazer essa mudança. Aliás, só para a gente esclarecer, existe, né, doutor, duas coisas bastante diferentes, né, que é a ordem executiva de restrição, que é a proclamação que não permite que viajantes venham do Brasil, que passaram mais do que 14 dias no Brasil, em outros países, que venham para cá. Tem que fazer a quarentena. E diferente da outra ordem executiva que tem data de validade, que é a suspensão dos vistos temporários de trabalho, né? Tem muita gente achando que a data de validade é para outra ordem, a outra é uma proclamação que necessita de revogação. Eu estou falando alguma bobagem, doutor? Não, você está falando certíssimo. Ele realmente fechou as portas para vistos de entrada, alguns vistos específicos, temporários, e também para até EB3, EB2, para quem está retirando por fora. Não pode ser emitido esse visto para entrada até 31 de dezembro, agora, que daqui a 2 dias. Então, mas depois disso aí, janeiro já vai poder fazer. Então, também não faz muita diferença. Foi por isso que não teve muita ação judicial, porque estão fechados os consulados, ninguém vai fazer entrevista para que esses vistos que deveriam ser aprovados fossem negados por conta dessa ordem. Então, por isso que não teve uma enxurrada de ação judicial e provavelmente teria alguma liminar aí suspendendo essa ordem ridícula. Mas, de qualquer forma, também acaba agora 31 de dezembro e 20 de janeiro temos um novo presidente e vamos em frente. Doutor, até perguntar aqui, e é uma pergunta muito recorrente, essa questão da entrada do novo governo a partir do próximo dia 20. Estão querendo saber da questão da velocidade dos processos. É dever de quem está entrando agora definir e priorizar, por exemplo, não, nós vamos dar atenção mais aos processos de trabalho, aos processos de investimento, vamos aumentar a questão dos juízes para também dar mais agilidade na questão do asilo. Existe alguma perspectiva a respeito disso, doutor? Sim, se você tirar os obstáculos que o Trump criou na imigração, na parte burocrática, exigências, muitas demandas, entrevistas sem necessidade, mandatório em caso de trabalho. Outra coisa, você falou dos juízes, claro, botar mais juízes é bom, mas e se a gente não desse prioridade a pessoas que não têm recorde criminal, como o Obama fez? Então não precisa ter tanto juízes, basta pegar os casos de pessoas que não têm nenhum risco para o país, apenas tem violações mínimas de status, e deixar esses casos na geladeira por enquanto, dar prioridade àqueles que a gente tem que deportar realmente. Foi isso que o Trump não fez. O Trump quer deportar todo mundo, quanto mais gente possível. Então, se a pessoa tinha um status de estudante e parava de ir à escola, logicamente, teria que ser obrigada a notificar o SEVES, e o SEVES notificava a imigração, e a imigração mandava o NTA, que é o Notice to Appear, já com a audiência marcada para a pessoa na corte. Então, as cortes de imigração hoje estão abarrotadas de processos, não somente os de asilo e deportação que tinha antes, mas também os casos de pessoas que têm violações mínimas, que estavam fora do radar até que o Trump entrou e colocou todo mundo agora na deportação. Então, tudo isso sendo mais priorizado de forma melhor, de forma mais eficiente e também desburocratizando o serviço de imigração com essas regras bobas que ele inventou para perseguir os imigrantes, a gente vai ter um serviço que vai ficar mais rápido, como era antes dele entrar, não é? Eu me lembro que antigamente, naturalização levava 3 meses, 3, 4 meses, dependendo da região, né? Desde quando você dava entrada até quando você ia fazer a cerimônia final.
E agora, levando muito tempo, ele não queria deixar muita gente se naturalizar para poder não votar contra ele, assumindo que todo imigrante vota contra ele, né? O que deveria ser, na minha opinião, mas tem uns aí que, mesmo sendo imigrantes e naturalizados, ainda votaram nele, mas, enfim, as regras que ele criou realmente tornaram o serviço mais lento, mais burocrático, um elefante realmente se movendo aí nessa toda essa parte legal. Mas isso vai acabar, a gente vai voltar a ter um serviço de imigração mais eficiente. Eu não acredito que ninguém vai ter nenhuma regra específica para um tipo de visto ou outro. Eu acho que o serviço de imigração vai emagrecer naturalmente com essas regras que vão sair, vão ser anuladas e vai voltar a ser mais eficiente como era antes. Doutor, me perguntaram hoje à tarde, vou perguntar agora. Mudou já o valor para aplicar para a cidadania, não? Não, tem o valor as taxas de imigração que iam subir no dia, se eu não me engano, 2 de outubro, por conta de uma ação judicial, essa aumento das taxas não pôde ser implementado e a imigração continua cobrando o valor normal. Entendi. Marcos Vinícius, boa noite, Paulo. Para o visto EB3, tem o I-140 aprovado e recebi o I-797, que o I-485 foi protocolado. Posso parar de estudar? Bom, essa pergunta aí, não passa uma semana que um cliente meu não pergunte isso, né. Então, essa eu já sei de cabeça já. Vamos lá. Veja bem, quando você tem um EB3, você vai atingir, eu costumo dizer isso é uma criação minha, tá, esse esquema dos 4 níveis. São 4 níveis de seguridade para você poder parar de estudar. O primeiro é quando aprova o Labor Certification, o PERM, tá, ele já está fora disso aí, já passou disso aí já. Então, quando atinge o primeiro nível, você pode parar de estudar, teoricamente, porque já vai entrar com a segunda e terceira fases, que são o I-140 e o I-485. Então, teoricamente, não vai ter nenhum problema se parar de estudar e entrar nos próximos 6 meses com o I-485. Esse é o primeiro nível, tá? Não está muito seguro ainda, mas é melhor do que nada. O segundo nível é quando você tem o I-140 aprovado, porque aí já provou que a empresa pode pagar o salário, que você tem a elegibilidade por vista, a qualificação para aquela posição que foi oferecida, então já está um pouco mais tranquilo o processo. Mas você não está ainda completamente garantido. Por quê? Porque se essa empresa depois fechar as portas ou brigar com você, não quiser mais ser sponsor, por alguma razão você perdeu o sponsor, você não tem controle do processo ainda. O que vai nos levar agora ao terceiro nível. O terceiro nível já é bem mais seguro, é quando você tem o Labor Certification aprovado, tem o I-140 aprovado e o ajuste de status, o I-485, já foi protocolado há mais de 6 meses. Está pendente por mais de 6 meses. Por quê? Porque aí, se o empregador brigar com você e não quiser mais continuar o processo, você ainda pode terminar o processo com outro empregador sem ter que começar do zero. É a regra da portabilidade, o AC21. Então, com essa regra, você pode dizer: olha, eu perdi o meu sponsor, o meu empregador, mas eu tenho aqui essa outra empresa que escreveu uma carta confirmando que está me oferecendo o mesmo trabalho ou similar, e essa empresa nova nem precisa provar que pode pagar o salário, nada disso. Então, e também tem o I-485J que vai ser feito no final do processo. Então, você atingiu um nível mais alto de segurança nesse terceiro nível que eu estou falando agora. Mas o quarto nível realmente é quando você completar o seu I-485, tiver o seu green card, esse aí nem deveria ser um nível de segurança, porque aí você até vai perder o de estudante, mesmo que esteja na escola, porque aí você, parabéns, virou residente. Então tá vendo? E aliás, é bom que. Eu acho que desse ano todo que a gente teve aqui, quase ninguém fez essa pergunta. Foi a primeira vez, eu acho, que a gente teve essa pergunta de se pode parar e quando deve parar. Que bom, já fica registrado aí. Tem mais pergunta aqui, ó. Ô Paulo, Assim, apesar de me da gente desculpe nunca ter falado a respeito disso com pergunta, o Marcelo já tinha comentado aqui outras vezes a respeito disso, porque existe essa dúvida sempre. eu também tenho um O problema, Marcelo Paulo. Silva. Como? Desculpa, Paulo, só porque eu não queria deixar de falar disso, isso é muito importante. Isso é porque algumas escolas e alguns outros consultores dizem que quando você recebe a permissão de trabalho, já pode parar de estudar.
Tá? Isso, há um conflito em relação a isso. Então, você vê que nos 4 níveis que eu dei aqui, eu nem falei de permissão de trabalho, que ele vai receber daqui a mais uns meses, se o que fez a pergunta aí. Mas a permissão de trabalho não é o que vai dar garantia ao processo, porque o processo mais fraco que você entrar, você vai ter a permissão de trabalho. Então, você tem que realmente não ouvir essas pessoas que não são da área e procurar se informar com um advogado, quando o advogado vai dizer: "Você pode agora para estudar". Só queria falar isso, porque existe muito vídeo no YouTube sobre parar de estudar quando recebe a permissão de trabalho e combo card, né, então agora posso parar, é tranquilo. Não é verdade. Aí, ó, sempre muito bom quando a gente tem um profissional falando para você e sem enrolação e direto e reto, mas sempre busque um advogado de imigração para saber diretamente a respeito dos seus. Não fique naquela do diz que me disse. Doutor, pergunta aqui, ó. O Marcelo Silva, public charge prejudica andamento de processo de asilado? Já tem a resposta bem fácil. Pode falar aí, doutor. Não, não tem nada a ver com asilo. Asilo é uma das isenções dessa regra do public charge. E mais ainda, o que a gente vai entender é que a regra do public charge já vai sair, tá? Daqui a mais 22 dias. Então, aguenta aí. Quem tiver que entrar com o seu I-485 agora, seria bom talvez esperar um pouco mais e entrar depois do dia 20, onde eu já acho que vai ter a regra do public charge cancelada, vai voltar. Quer dizer, a regra do public charge sempre existiu. No parâmetro que o Trump inventou, é que não existia isso antes. Então essa regra vai voltar Márcio ao que era. Barros, o residente permanente pode casar caso a pessoa esteja aqui nos Estados Unidos sem visto há muito tempo? Isso pode dar problema? Não, se você casar, no caso ele casar com um residente, Não, não, não. Ele, vamos supor, ele é residente permanente. Essa pessoa, ela pode casar com uma pessoa que está aqui nos Estados Unidos indocumentada e já há pode. bastante tempo. Isso pode dar problema para o residente permanente? Não, de forma nenhuma. Casar não é crime, casar com uma pessoa que está documentada não é crime tampouco. E, inclusive, você pode legalizar essa pessoa, a depender do estado que essa pessoa tem. Mesmo com green card só? Mesmo com o Green Card, porque existe o Provisional Waiver que o Obama inventou e que o Trump não tomou conhecimento, até hoje não acabou com isso ainda. Então, ele está ainda nos livros aí, está podendo ser usado, o tal do Provisional Waiver. É o perdão provisional que você pede antes de voltar ao seu país para receber o Green Card. Isso porque tem um esposo ou esposa que é residente ou cidadão americano. Você não dá ideia não, viu, doutor? Porque falta 20 dias ainda para acabar essa administração. Isso aí ele não vai saber. Ele só conseguiu destruir o que o Obama fez no primeiro termo. O Provisional Waiver foi parte do segundo termo. Começou em 2013 e foi expandido em 2016. Então, ele não chegou no segundo termo do Obama ainda, não. E como ele é um termo só, ele já está fora, Né? então não vai nem chegar nisso. Tradutor de documentos. Pergunta ao doutor, qual é a probabilidade de um cidadão com expunged felony record casar com uma estrangeira e legalizar a futura esposa? Essa resposta parece fácil, né, que todo mundo sabe, né. O americano, ele não tem que provar que ele não cometeu crime, então ele pode ter qualquer crime que ele tiver cometido, que foi expunged ou não expunged, ele pode ainda casar. O problema é se for algum tipo de crime que envolve, algum tipo de assalto sexual, porque aí você tem a regra do Adam Walsh, que é uma regra que o americano que é condenado por um crime de assalto sexual, ele não pode ser peticionário de um processo de família. A não ser algumas exceções, quando se prova que o beneficiário não vai correr nenhum risco e alguns outros elementos também que tem que gerar isso daí. Então, essa pergunta aí, embora ela não foi completa, eu estou completando para você. Se o crime que ele cometeu foi assassinato, roubo a banco, tráfico de droga, o crime mais odioso que você pode imaginar, não tem problema nenhum. Ele pode ser peticionário de alguém. Agora, se ele tiver cometido um crime de abuso sexual, especialmente contra menores, aí não vai conseguir realmente esses crimes, eles causam esse impedimento. Então, veja qual foi o crime primeiro, para depois você casar, tá? Beleza. Olha só, o Victor tem uma pergunta aqui, ó. Victor Souza. Boa noite. Pagando o Premium Process,
Quanto tempo levaria, em média, para eu receber o meu green card pelo visto de parentesco de irmão para irmão? Essa pergunta aí está all over the place. Na verdade, não tem o Premium Process em processo de família, tá? Não existe Premium Process para o I-130. Depois que a petição 130, mesmo sendo aprovada, o processo de irmão fica numa fila ainda. Essa fila pode levar vários anos, geralmente 13, 14 anos, se não for do México ou Filipinas, que aí é quase mais de 20 anos. Então, mas o Premium Processing, que foi aprovado pelo Congresso e pelo presidente agora, o ano passado, para estender para alguns tipos de processo, eles também vão ser aplicados a processo de trabalho, a processo de permissão de trabalho para quem quiser aplicar. O problema é que, no caso de família, para você entrar com ajuste de status, a data de prioridade tem que estar sendo chamada. E data de prioridade da petição de irmão leva 12, 13, 14, 15 anos, tá? Se o seu caso já estiver chamando e você estiver mantendo seu status aqui todo esse tempo nos Estados Unidos, 12, 13 anos, talvez como estudante ou como turista, eu sei que isso é quase impossível, mas estou só falando para falar que tem que estar com status legal. Então aí você poderia entrar com ajuste de status, mas mesmo assim o prêmio posse não vale ajudar de nada nisso aí. Então, a pergunta, ela foi feita com base em vários tipos de várias partes da lei de imigração que não estão caminhando juntas. Premium process não cabe em caso de família, caso de irmão não pode entrar com ajuste de status até chegar aqui uma data de prioridade. Então tem uma série, tem que estar legal no país também. Então tem uma série de coisas nessa pergunta aí que precisa ser organizadas, ideias melhor aí para você entender bem como funciona isso. Olha só, pergunta bastante interessante aqui, doutor, do Jonathan Espírito Santo. Boa noite. Quem veio pela fronteira e foi deportado com a família, se houver a reabertura da fronteira, que muita gente está achando que a fronteira vai ficar aberta, entra quem quer, né? Essas pessoas podem tentar passar de novo ou eles serão presos? Ele foi deportado com a família, então a família também foi deportada? Não, ele está falando assim, ó, que ele veio com a família e ele e a família toda foi deportado. Foi todo mundo deportado. E daí está perguntando se tentar de novo e passar, se vai ser preso ou se está tudo bem, né? E foi pela fronteira. Não, aí é que tá. Depende de como foi essa deportação. É bom pegar a documentação, mandar para um advogado, porque tem uns 3 tipos diferentes, ou mais, de chamada de deportação que acontece na fronteira. Tem aquela o expedited removal, tem o administrative voluntary departure. Então tem vários formatos jurídicos diferentes para você ser deportado. E se foi pela fronteira e foi como deportação realmente, a pessoa pegou 5 anos, podendo ter pego até 5 ou 10 ou até 20. Então tem que ver como foi feito isso. Tá. Olha só, o Abel lá de Las Vegas pergunta o seguinte: doutor, você acha que eu devo renovar o meu green card ou tirar a nacionalidade, ser cidadão? Eu não tenho muito interesse em ser cidadão americano. Renovar o green card é fácil? É mais fácil que naturalizar, inclusive. É só você fazer o formulário I-90, pode fazer até online mesmo e pagar a taxa também online. A imigração vai mandar para você uma cartinha do appointment para fazer a impressão digital e depois disso eles vão mandar um green card por correio para você por mais de 10 anos. Olha só, Eduardo Sapata, F1 com Social Security Number e que tem efetuado pagamento de 2 anos de imposto de renda, recebe esse estímulo cheque agora? Olha, o estímulo e cheque não tem a ver com status imigratório, tá? Ele tem a ver com o que está no imposto de renda. Se a pessoa pagou imposto de renda, ele vai receber alguma coisa do estímulo, porque considerou que ele ficou abaixo daquele limite lá. Então, a pessoa pode receber o estímulo cheque. E também, quem tiver no programa que vou perguntar isso, que perguntaram outra vez em abril, quando teve o primeiro estímulo cheque, e agora vão perguntar de novo, o estímulo cheque não atrapalha seu status imigratório, tá? Não é nada que um benefício público está pegando, é um estímulo à economia. Tá? E se for pelo seguro-desemprego, é um seguro que você pagou para ter também. Então, já antecipando as perguntas que vão aparecer, o estímulo cheque, se você receber, bote no bolso, bote no banco,
gaste à vontade, com sabedoria, sem nenhum problema, que não vai impactar seu status imigratório. Olha aqui, o Marcos Mateu. Boa noite para vocês. Vocês são os melhores. Obrigado, viu, Marques? Tem uma dúvida. Acima de 40 horas semanais, o patrão tem que pagar hora extra? Sobre o EB3, acredita que as LCs e as auditorias de LCs vão andar ainda mais rápido agora nesse novo governo? São duas Sim, houve perguntas, né? muito bom. Em relação à primeira pergunta, 40 horas para ser. Isso aí não é uma questão de imigração, é uma questão trabalhista e cada estado Uhum. tem a sua regra. Normalmente, acima de 40 horas é hora extra. Nos estados, pelo menos que eu conheço a lei. Alguns estados consideram hora extra a partir de 8 horas por dia. Então, você trabalhou num dia, por exemplo, 12 horas, e trabalhou no outro dia 4 horas, você vai ser pelas 4 horas daquele dia, às 8 do dia que você trabalhou 12, mais 4 horas extra daquele dia de 12. Então, não passa para outro dia. Alguns outros estados, como Flórida, por exemplo, isso é contado semanalmente. Então, se você trabalhou 12 horas num dia e o patrão manda trabalhar só 4 no outro, você não ganha nenhuma hora extra. Então, tem que ver bem o estado, a regra do estado onde você mora, tá? Isso é um ponto. E isso aí também é uma questão trabalhista, não é de imigração. Em relação ao Labor Certification, sim, houve muito tumulto agora, por causa do coronavírus, com o Labor Certification, que foi inclusive na emissão do salário oficial, tal do Prevailing Wage Determination. O Departamento de Trabalho começou a explodir os números do salário que eles achavam que devia ser oferecido para mostrar que não apareceu nenhum americano para aquele cargo. Então, estavam vindo aí valores assim fora da realidade. E aí, como tudo que aconteceu no governo Trump, atrasou, teve muito mais auditoria do que tinha antes, geralmente era 15%, 20%, agora está sendo mais de 50% de casos de auditoria, e também o problema do Prevailing Wage Determination, que é a determinação do salário, que também vai ter que agora, eles tiveram uma ação judicial, que eles sofreram ação judicial, o Departamento de Trabalho, e tiveram que agora refazer todos que emitiram do final de outubro para cá. Então, tá uma bagunça ainda isso daí, está um pouco atrasado realmente, mas como tudo está acontecendo com a imigração, depois do dia 20, as coisas devem ficar melhores. Amém. Olha só, Anderson Santos, doutor, eu estou levando um empreendimento de futebol para os Estados Unidos, o investidor já está aí, mas o dinheiro dele vem de fora do país. Eu posso aplicar esse valor para o EB5 para mim? Esse investimento está condicionado ao meu trabalho, ou seja, se eu não estiver no país, ele não será aplicado, mas o dinheiro não é meu. É possível aplicar o EB5 para mim, mas através dele? Não, o EB5, o investimento é direto. Você tem que fazer o investimento em um centro regional ou investimento próprio. São 900 mil ou 1.800.000 em alguns casos. Então, se for fazer investimento, você tem que provar, além de outras coisas mais, que o EB5 é muito complexo para a gente falar aqui numa Q&A rápida assim, mas um investimento de 900 mil teria que comprovar a origem dos fundos há vários anos atrás para mostrar que esse dinheiro veio de fonte lícita e que veio diretamente de você. Então, dessa forma que você esquematizou aí a sua pergunta, você não vai conseguir usar esses fundos para o EB5. Certo. Doutor, é o seguinte, essa é uma pergunta que é muito particular, porque é até um casal de amigos que me procurou essa semana para dizer, a gente já vinha conversando já há bastante tempo, eles estão na Flórida, e eles estavam muito felizes até uns dias atrás, até alguns meses atrás, da última vez que a gente falou antes dessa, porque o EB2 deles já estava em andamento, chegou o work permit, não sei o quê, o rapaz já está distribuindo o currículo, eles já estão organizando a vida deles. E aí me parece que surgiu uma situação lá que é bastante complicada e bastante, eu não sei se na realidade se isso é muito comum, né? Que é a história que pediram, quer ver? Que ela até fala aqui, quando pedem para você apresentar mais evidências, não sei o O que é, RFE, né? é o A RFE. RFE. Uhum. Muito comum no EB2, né? De se Muito pedir comum, ou não. Tá. O muito que comum. acontece é que tem um prazo, não é? Para você apresentar Uhum. isso. E os advogados que estavam cuidando dela e do marido lá na Flórida, que você conhece muito bem, faltando 60 dias, olha, tá tudo aqui, não sei o que, vamos, não, tá tudo certo, nós vamos mandar. 30 dias, e daí, tá tudo certo, vamos mandar? 30 dias, tá tudo certo, vamos mandar.
2 dias. Não, tá tudo ok, estamos mandando. 1 dia, mandaram. Só que quando mandaram as informações, trocaram a função do marido. Colocaram uma outra coisa. Tipo assim, erraram muito feio. O que aconteceu? Negaram o processo. Eu não sei, não é o processo inicialmente, eu estou falando bem por cima. Repetição, Você né? pode até me corrigir. Aí o que aconteceu foi o seguinte: a empresa que visa só o dinheiro colocou a informação de que se você não quiser apelar, tem uma cláusula que a gente te devolve, olha o absurdo, $21 mil, que não é todo o investimento desse processo que eles fizeram lá. Mas se você quiser apelar, a gente pode apelar. Agora me diz, qual é a tranquilidade? E detalhe, ela ainda virou para mim e falou: Paulo, quando você me falou, eu não acreditei porque estava indo tudo bem. E agora eu preciso de auxílio, agora eu preciso de ajuda. E agora, dia 17 de janeiro, é o prazo final para apelação. Dá uma luz. Eu falei, ó, eu não posso fazer nada, eu não sou advogado, mas a gente tem o doutor Marcelo que faz isso. A gente tem próximo de você, a doutora Carmen Narci. A gente tem outros advogados, e que são advogados de verdade. O sobrenome deles não é Freitas. O sobrenome deles são sobrenomes que tá lá no Florida Bar, tá lá no bar da Califórnia, enfim, tá por aí. Legais. E aí, doutor? Essas pessoas aí, essa empresa aí de consultores, né, que tem um advogado lá que assina lá, mas não é o que toma conta do processo, eles fazem muito isso realmente, e isso é um problema. O melhor é você receber o dinheiro de volta e não dar a quitação de todos os direitos que você tem, porque mesmo que eles devolvam o dinheiro, você ainda pode brigar pelo valor que você gastou com o processo, as taxas que você pagou, tudo. Se o processo foi mal feito, isso se chama legal malpractice. Se você vai num médico e o médico faz uma operação errada no seu joelho esquerdo e era para ser no joelho direito e ele se enganou, ele não dá para dizer, mas eu fiz a operação. Não pode, ele tem que devolver e lhe pagar, indenizar tudo isso. Então você pode entrar na corte, que eu acho muito difícil essa empresa conseguir defender que eles fizeram um trabalho bem feito para você. E eu sei que o trabalho deles não é bem feito, tá? Primeiro que eles não usam business plan, eles usam professional plan, e isso já diminui a chance de ser aprovado. E eles têm uns processos bem repetitivos, os argumentos não são bem feitos. Seria bom você realmente procurar um advogado para entrar com outro processo. A apelação talvez só seja suficiente para manter você aqui no país mais tempo, para evitar que negue também o ajuste de status, mas no mérito final, eu acho muito difícil você ganhar essa apelação da forma que o Paulo descreveu aqui, que o seu caso foi feito. Então, Doutor, melhor assim, você então, cuidar. só para a gente orientar, porque eu sei que esse caso é um, mas devem ter outras dezenas de pessoas que passam por essa situação, porque viu que um caso deu certo e embarcam, nem ouvem os outros, né? Qual que seria, então, a situação? É apelar, entrar com um novo processo nesse período, é isso? Mas eu acho que É, a melhor é procurar um advogado mesmo para fazer todo esse trabalho, um advogado de verdade, né, doutor? É para rever a decisão, ver o motivo que errou, se realmente a migração cometeu algum erro que possa se discutir numa apelação ou até uma motion to reconsider. Às vezes acontece, não é o provável. Mas eu já peguei caso dessa empresa aí para refazer, para responder a RFI. O que vai ter que fazer realmente aí, eu acho que vai ter que ser entrar com outro processo, mas talvez ter que fazer uma motion ou uma apelação, apenas porque se negar o I-485 e a pessoa não tiver outro status, pode receber a NTA para a Corte de Deportação. Está valendo essa regra ainda, né, que a gente falou aqui há pouco no seu programa. Então, seria bom não deixar a decisão dessa I-140 tornar-se final. Porque se for final, passando o prazo da apelação, vai cair também o ajuste de status, e aí a pessoa não tem mais status, vai ser BNTA e tudo isso. Então, para manter isso, pelo menos mais um tempo, seria bom fazer uma apelação que não vai ganhar, mas serve para você ganhar mais tempo, até que você faça outro processo e consiga, talvez, manter ainda um certo status aqui nos Estados Unidos. Então, é muito complicada essa situação. Eu tenho que ver ainda se tem visto se estava com o status F1 e estava mantendo, que também é a pergunta também que a gente falou antes, para ver se talvez nem precisa fazer a apelação, se estava mantendo o status F1. Então, tem uma série de coisas que a gente tem que investigar,
para ver se há outras saídas, mas para o final mesmo, para o green card, eu tenho quase certeza que você vai ter que fazer outro processo. Tá, agora só para a gente encerrar esse assunto, ela disse, por exemplo, que a data é dia 17 de janeiro, quer dizer, deixa virar o ano agora essa semana, semana que vem pode entrar em contato com o advogado, que precisa agilizar isso quanto antes, né? Você vai ter E tem uma 17 questão dias, também que a vai imigração procurar o fez. doutor Marcelo, por exemplo. Doutor Marcelo, só para saber, você está de folga agora, você volta agora no começo do ano, como é que vai ser o seu fim de ano? No dia 4 a gente está de volta, já que já tem consulta, já tem reuniões marcadas com clientes, está tudo normal a partir do dia 4. Agora, vai ser daqui de casa, obviamente, que a gente não pode, no escritório aqui na Califórnia está proibido, mas a gente vai fazer online, do mesmo jeito que estava fazendo nas últimas semanas agora. Agora, o Uhum. importante, Paulo, dessa pessoa aí é o prazo de apelação ou de fazer a motion já foi estendido. Tem mais 30 dias em cima desses 30 dias que deram para você aí. Veja no site da imigração, que foi uma das poucas coisas que a imigração, sempre que eu falei no programa, que a gente tem, pode contar nos dedos de uma mão só, as coisas boas que eles fizeram, uma delas foi isso. Eles estenderam o tempo para a resposta de RFI e também para entrar com a motion ou com a apelação. Então, mas veja Entendi. bem, o que essas pessoas estão querendo de você é que você vá para a apelação com eles. Aí eles não precisam devolver o dinheiro, mas você tem que pegar seus 21 mil de volta, porque 21 mil, inclusive, é muito mais caro do que o processo deve valer. Fora que deve ter pago muito mais do que os 21 mil. Então, Sim. pegue o que você puder de volta, mas não dê quitação de todos os valores, todas as reclamações que você pode ter contra eles, porque você vai ter que ir para a corte depois para receber mais alguma coisa. Olha só, gente, isso é só para a gente terminar o ano com o doutor Marcelo com uma pontinha de esperança, e que é o que a gente tem que ter o tempo todo. Nenhum caso é 100% irreversível que não seja um caso de morte, por exemplo. A gente vai ter pelo menos uma orientação do que fazer, então procure um advogado, procure o doutor Marcelo. A gente está aqui com ele já desde o início da nossa transmissão aqui em 2019, e é alguém que a gente assina embaixo e que, se não fosse, não estaria nem aqui. Né? Então eu acho que a mensagem que fica para esse final de ano é justamente esse: há esperança. Se 2020 foi um pé no saco, 2021 pode ser um dos melhores anos do resto das suas vidas. E acredite nisso. Doutor Marcelo, muito obrigado. Deixa sua mensagem, aproveita o último do ano. Fica à vontade, é todo teu aí. Muito obrigado você, Paulo. Para todos, um bom ano novo, com um novo presidente, um novo sistema de imigração. E se a eleição da Geórgia, dos senadores agora, der favorável aos democratas, talvez tenhamos também uma reforma migratória nos próximos 2 anos. Vamos torcer. Mas para todo mundo, um feliz ano novo. Vai ser muito difícil o 2021 não ser melhor do que 2020, para a maioria das pessoas, eu entendo. Então, vamos torcer para um novo ano, com um novo governo e um pouco mais de humanidade nesse país. Obrigado, doutor Marcelo. Feliz ano novo. A gente está junto amanhã. Não vai faltar, pelo amor de Deus, hein? Olha lá, tem a Tranquilo. retrospectiva amanhã. Muito obrigado por estar sempre com a gente aqui. O meu sócio Fábio de Mello, nossa equipe toda aqui, deseja que a gente estenda cada vez mais essa nossa parceria e que a gente possa trazer benefícios não só para a gente, mas para as pessoas que nos assistem, que eu acho que essa prestação de serviço é única e é o que a gente pode fazer até agora. Se a gente puder fazer mais, a gente vai fazer mais. Então, obrigado mesmo. Obrigado por ser nosso parceiro.